Irmãos queridos, hoje vai ser um sábado diferente. Eu e o pastor Michelson Borges temos um propósito espiritual, mais de ensino, de que pregação expositiva. Então basicamente serão aulas, temas tão importantes, porque a pior coisa, irmãos, é você ser pego de surpresa. No dia 7 de outubro deste ano, jamais o mundo, e quem passou pelo menos 3 vezes pelos muros de Gaza e Cisjordânia, visitando Israel, imaginaria que mais de 10 mil pessoas fossem mortas nesses quase 2 meses. Ninguém sabia que haviam túneis subterrâneos. Israel tem muitos bunkers, onde guarda muito armamento, é um país muito pequeno, e muitos porta-aviões, tem uma força bélica inigualável no mundo, um pouco abaixo dos Estados Unidos. É uma força tremenda, porque eles recebem muito apoio norte-americano, isso por várias razões que envolvem inclusive profecia na cabeça deles. E de repente Israel foi pego de surpresa. E milhares de crianças dos dois lados, indefesos, perderam a sua vida. Israel tem a maior inteligência do mundo, em vários aspectos. As maiores corporações do mundo, em todas as áreas, utilizam a segurança da inteligência que existe em Israel. Mas infelizmente, no muro da sua casa, haviam quilômetros e quilômetros de túneis que a inteligência não descobriu. Havia uma guerra ocorrendo subterrânea, um armamento entrando por alguns países, pelo mar, e pelo menos pela Síria e o Egito, pelo Líbano. Fazem fronteira, o Líbano não diretamente, tem as montanhas de Golã, Síria, depois o Líbano, mais ao norte. E com todo o conhecimento, toda a inteligência, toda a capacidade humana, os espiões que eles têm, que falam 4, 5 línguas, e às vezes são espiões para 3 nações. É um negócio assim, surreal. Mas foram surpresos. E o mundo assistiu uma reação, quando a América manda o seu maior e melhor, mais novo porta-aviões, Gerhard Ford, com 90 aviões, um navio. O Brasil, nosso país inteiro, tem 30 aviões. Israel tem 13 desses porta-aviões. A maioria deles tem 60. Nossa nação inteira tem 30. Então você pega aí, espero não dar uma de... nem vou falar o nome. Você pega aí 13 vezes 30, eu vou fazer em 10, dá mais fácil, né? Passa de 300. Então, você imagina... E já a América encostou ali, por quê? Porque é a polícia do mundo. O império mundial. Irmão, todo o continente, todos os continentes têm base bélica americana. 70% do globo está controlado militarmente pelos Estados Unidos, inclusive o nosso país. Tem uma base em Alcântara para proteger o petróleo. Eles não têm ideia, eu estou já estudando há um tempo, eu vou preparar uma mensagem sobre o poderio do império que emergiu da terra, o poder norte-americano. É um negócio assim inigualável. E quando a América encosta em Israel, o mundo a ONU reúne, aquilo ali é tudo farsa, irmãos. Essas falas daqui, dali, aquilo ali é tudo farsa. Na verdade, a América colocou o pé em Israel, a ONU reúne, pode reunir quem for, ninguém mexe. Mas o que eu queria enfatizar foi a surpresa que causou ao mundo esse ataque de um país, né, daqui a Hortolândia. Um pouco menos, 2 milhões de pessoas apinhadas ali, dentro daquela nação. Isso, irmãos, essa ilustração é importante porque nós temos a revelação. Nós somos avisados, fomos avisados, temos acesso ao conhecimento.
Deus, na sua graça e misericórdia, nos deu o livro da profecia, Daniel, e disse: sela, que ele vai ser aberto no tempo do fim. E chegou o tempo exato, outono. Começou em 32, mas estourou mesmo 43, 44, quando a revelação se cumpriu em Daniel, em Apocalipse 10 e 11. Ali o livrinho foi amargo e se tornou doce. E aí temos o cumprimento. Apocalipse é a revelação. Daniel era a profecia velada até então, de uma forma como nós a conhecemos. E a Bíblia diz que o saber se multiplicaria. E foi usada essa citação, até deve ser usada em termos de tecnologia, mas é o saber acerca das profecias do tempo do fim. Então a nossa intenção aqui, eu e o pastor Michelson com o quarteto hoje, é relembrar a vocês algumas coisas que vão acontecer. E esse senso de urgência, irmãos, não deve ser algo assustador. Deve nos levar a refletir sobre a nossa vida. Fevereiro de 2020, quando eu era pastor em São Paulo, uma igreja de 5 mil membros, tínhamos 3 cultos, a vida corria, de repente fecha tudo. Como falei várias vezes por aí, um vírus cancelou o mundo, com várias mentiras, enganos e trapaças, que a ciência hoje se calou, quem pôde se calar. Mas eu contei recentemente de um amigo, extremamente saudável, pratica esporte 5 vezes por semana, terça, quinta, sexta e domingo, 4 vezes por semana, às vezes eu pratico esporte com ele, na água. Repentinamente foi para o hospital, ligou para um amigo nosso, falou, o médico falou, corre para o hospital que você está morrendo. E ele teve meia hora para chegar no hospital, 95% dos vasos sanguíneos em torno do coração entupidos. Mas como? Procurou 3, ele é uma pessoa que tem condições, procurou 3 especialistas particulares. O que aconteceu comigo? E eu falo isso hoje abertamente, foi a vacina. A vacina arrebentou com o teu coração. Eu tomei vacina. Não falei nada, tomei, foi na consciência de cada um. Quem vinha me falar alguma coisa, eu falei, olha, eu tomei. Se deu efeito, não sei, mas o fato é, irmãos, que ninguém sabe até hoje o que de fato aconteceu nesse mundo. Sabemos que a profecia se cumpriu, que Jesus iria abalar as nações através de pandemias. Eu preguei esse sermão, passou de 1 milhão de pessoas que assistiram. Deus abalou o mundo, e Deus abalaria o mundo com guerras, terremotos, rumores de guerras, pandemias, epidemias, doenças, e nós estamos vivendo isso aí. Então, pela primeira vez num século, nós temos mais guerra do que ano. 24 guerras em 23 anos. E as coisas estão fluindo assim, de uma forma muito, muito acelerada. Já uma guerra na Ucrânia, não é que está esquecendo, mas já ficou para lá, agora o foco é ali. Só que, esses dias eu vou falar o que eu repeti aqui. O maior continente que existe é o continente asiático, depois o africano. A África tem 54 nações. 24 delas estão em guerra permanentes, guerras civis e militares permanentes. E a gente vive num país extremamente confortável em termos de clima, em termos de relativa segurança, apesar de Deus estar permitindo estar na mão de pessoas, Deus está no controle de tudo, não são os seres humanos que controlam, mas nós temos uma relativa segurança, e isso não é bom, irmãos, porque pode ser enganosa. Nós nunca sofremos uma guerra, nós nunca sofremos um atentado, nós não sabemos, bom, quem mora em Hortolândia, São Paulo, sabe que é um assalto, essas coisas, né? Mas ainda é um lugar de paz. O Brasil é um lugar de paz, o Brasil é amado no mundo inteiro, nunca fez guerra contra ninguém. O Brasil é amado, você chega, como fomos a Israel a primeira vez, uma bandeira do Brasil no ônibus, aplaudido. Na época, por causa do futebol, né? Os grandes jogadores da época. Eles amam o Brasil por várias coisas, mas uma delas é a cultura futebolística. Mas enfim, temos muitos judeus, pessoas do bem aqui no estado de São Paulo, especialmente na capital. Mas tudo aconteceu. E assim, irmãos, todas as coisas podem acontecer também. Então, nós vamos falar agora, mais em termos de aula, né, sobre as 7 taças.
Você sabe que taça é como, imagina uma jarra, né? É uma figura de linguagem. Deus vai derramar, isso é uma figura de linguagem. Deus vai enviar através dos anjos. Deus sabe como isso vai acontecer. Temos usado a simbologia que Deus vai derramar uma taça. Essa taça vai ser derramada quando? Quanto tempo vai durar? Quando começa? Quando termina? E por que essa taça vai ser derramada? Porque ela vai encher a ponto de vazar. E quando ela cumprir, nós vamos ver aqui um momento, a taça ela é cheia, encheu a taça da iniquidade, como aconteceu com Sodoma, Gomorra e os pré-diluvianos, Deus vai devolver o veneno que foi colocado ali dentro. É uma retribuição das próprias obras humanas. Então, pode deixar aquele texto ali, eu quero que você pegue a Bíblia. A Bíblia vai falar agora. Pegue a palavra de Deus. Você que está no meu canal, Pastor Gritter, bem-vindo. Você que está na Central Limeira, bem-vindo. Pegue a Bíblia aqui. Nós vamos agora pegar o texto da Bíblia e nós vamos ter esses momentos agora com a palavra do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nossas mãos está a Tua palavra. Carecemos do Espírito que a inspirou, para que sejamos iluminados, a ponto de compreender a mensagem de uma forma didática, pedagógica, mas também exortativa, normativa e transformadora, Senhor, e só o poder do Espírito Santo poderá fazê-lo. Por favor, ao ler esses textos e comentá-los brevemente, que o Senhor fale. Eu sempre clamo, fala em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto, Daniel 12, verso 1, é onde tudo começa. Então nós vamos fazer um apanhado aqui da revelação, aliás, da profecia e da revelação. Daniel 12, o verso 1. Então pegue a Bíblia aí que nós vamos manejar um pouquinho no início, tá bom? A Bíblia diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor. Vai guardando as palavras que eu vou fazendo leitura didática, irmãos, para não repetir muita coisa. O defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o defensor se levantará e será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. As pragas não são para você, como não eram para os israelitas. A praga é para o ímpio que não aceitou a graça. Então a primeira coisa, agradeça a Deus pelas pragas, porque elas não te atingirão. Não te atingirão. Nós vamos ver isso. O segundo texto, Apocalipse, veja, irmão, tudo é uma sequência profética, tá? Jesus se levanta, daí vamos para Apocalipse 15, 5 a 8. Jesus se levanta, o que acontece? Apocalipse 15, 5 a 8. Jesus sai do Santíssimo, Miguel se levanta, e Apocalipse 15, 5 diz: depois disso, depois dessas coisas que Jesus se levanta, olhei, e abriu-se agora o santuário do tabernáculo do testemunho, abriu-se o lugar santíssimo. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, as 7 pragas, saíram do santuário, parte do santuário à ordem, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com um cinto de ouro. Isso aqui é simbólico. O Apocalipse mistura simbolismo e literalidade. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro. Ouro. Cheios da cólera de Deus, da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o Santíssimo se encheu de fumo. Algumas traduções falam fumo, mas correto seria traduzir hoje por fumaça. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no Santíssimo, enquanto não se cumprissem as 7 pragas, os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, irmãos, quando Jesus, isso aqui eu falei na outra vez que eu preguei, quando Jesus se levanta do Santíssimo, Jesus ele depõe no trono o manto sacerdotal, literalmente, isso é literal. Jesus tem um trono literal, e ele está vestido como sumo sacerdote, literal, num santuário literal. E Jesus ele tira o seu manto,
ele depõe, e ele sai, e ele é vestido de um manto de juiz. E o papel de juiz na Bíblia é libertação, é defender o direito, a justiça, a causa do oprimido. No nosso caso, a história do pecado. Ele se levanta para nos defender do diabo que quererá nos matar. E quando Jesus sai para fora, abre-se o Santíssimo e entra uma fumaça. Logicamente, para mostrar que não existe mais misericórdia, não tem mais graça sobre a humanidade. Acabou. E Jesus faz uma declaração que está em Apocalipse 22, o verso 11. Abre a palavra de Deus lá. Jesus faz esta declaração então, nessa sequência. 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Você e eu não saberemos o dia e a hora. Você vai estar no teu trabalho, espera em Deus estar vivo e pregando. Fechou, o santuário se abriu, encheu de fumaça, Jesus saiu, trocou as vestes e fez essa declaração. Feito está. Continue a sua vida. Eu sempre quero lembrar uma lição que eu sempre falo. O que a tua vida é hoje, ela será nesse dia desconhecido, em termos de data e hora, por você. Naquela manhã você saiu com Deus, você vai continuar. Hoje, se você anda com pecado escondido, você vai ser pego de surpresa. Então, vem a sequência, Apocalipse 18, verso 8. Apocalipse 18, verso 8. Por isso, em um só dia, nós vamos estudar esse texto, sobrevirão os 7 flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Está falando da mãe das prostitutas, a grande meretriz Babilônia. Isso após o fechamento da porta da graça. Volte para Apocalipse 16, vamos fazer uma breve leitura do verso 1 ao verso 16. Irmãos, faça necessário essa parte didática, bíblica, para você ter base. E então, vem a sequência. Ouvi, Apocalipse 16, 1 a 15. Vinda do santuário, partiu a ordem, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide, e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus, a ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta, o dia profano, os adoradores da sua imagem, poder civil americano, sobrevieram, porque se unirão. Você conhece Apocalipse 13? Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. É uma praga, uma peste, muito pior do que você imagina em termos de doenças da pele. Verso 3: derramou o segundo anjo a sua taça no mar, agora na terra, agora na água, no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e todo ser vivente, isso aqui é literal, irmãos, hein? As pragas aqui são literais, hein? Não leia pragas como, algumas sim, mas o que eu estou lendo agora é literalidade. Vai ter praga simbólica que eu vou falar. A primeira e a segunda praga são literais. O segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Você já foi na beira de um rio ou do mar? Você já viu um pouco ou uma quantidade de peixes mortos? O peixe morto é um cadáver, aquilo fede mesmo. Eu não gosto muito de peixe, mas fede, ainda mais peixe de couro, peixe que come só lixo. Agora você imagina, irmãos, todos os animais marinhos do planeta Terra morrerão. Só que eles não morrem e ficam lá, vem à tona. Mas aonde estão os justos? A igreja de Deus reunida? Isso não vai chegar.
Para cada praga, aí que eu não tenho tempo, existe uma promessa. Começa com o Salmo 90. A peste não vai chegar, nada de... Mas, irmão, você imagina todas as baleias, todos os tubarões, todos os bilhões e bilhões de seres que existem nos oceanos do nosso planeta, que 70% é água, virem à tona e se espalharem pelas praias. Esse mundo vai se tornar o quê? Então imagina isso. Isso é literal. A gente não tem ideia da podridão que vai virar esse mundo, como Egito. Aquilo ali é uma minúcia. Aquilo ali é uma réplica, uma amostra, porque isso aqui é fim do mundo. E todo animal marinho vai morrer. Eu lembro que em 1987, quando estava colportando em Imbituba, a gente acordava às 5 horas da manhã, nós estávamos a uns 400 metros do mar, no bairro Vila Nova, e nós íamos orar de madrugada, os colportores. E numa daquelas manhãs encontramos 2 grandes baleias, encalhadas, mas uma já estava morta. E passou ali até chegar, lógico que ela não se decompôs, não houve cheiro, a prefeitura veio no mesmo dia retirar. Mas era uma baleia enorme. Provavelmente a mãe, a outra era menor, estava ali e tal. A gente conseguiu, chegaram várias pessoas, ela foi para a água. Eu fico imaginando, irmãos, bilhões e bilhões de baleias espalhadas pelas praias desse mundo inteiro, apodrecendo. Isso vai acontecer. Terceira praga, verso 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Por quê? Porque então ouvi o anjo das águas, que é um simbolismo, dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Presta atenção numa coisa. O acampamento, o arraial dos santos, estará blindado com uma milícia de anjos impenetrável. Irmãos, esse negócio de fugir para sítio, para mato, a gente deve ir para o interior. Naquele tempo, saiu o decreto dominical, sai das grandes cidades. Saiu o decreto de morte, vai para o mato. Mas, irmãos, os anjos vão nos proteger. Você é rastreado hoje num celularzinho. Se quiser saber onde eu estou, você está hoje. Agora você imagina, irmãos, não vai ter água para beber. E me vem à mente uma história. Em 1988, na Armênia, quando houve um terremoto, uma história muito linda que saiu na revista Seleções. Um prédio de 5 andares desabou. Estava a sogra, a nora, testando roupas, vestidos, e uma criancinha. E os escombros desceram, elas estavam no 5º andar. E tudo escuro, a mãe ficou presa nos escombros. Tanteando, achou o corpo da sogra morta. E ouviu o gemido da sua filhinha, e ela conseguiu ali mesmo, travada, junto com o vestido, ela conseguiu trazer a criança, e tateando no escuro, achou um pote de geleia, quebrou e foi dando para a criança. Mas acabou a geleia. Ela ficou ali, se eu não estou enganado, 11 dias, e aquela mãe tinha assistido um documentário, como salvar uma criança através do sangue. E ela então pegou o caco de vidro, daquele pote de vidro, e ela se cortou todos os dedos, e dava para a criança chupar o sangue dela. Até que finalmente, depois de 11 dias, os escombros foram tirados, ela estava viva, debilitada, mas a história foi narrada com foto, uma coisa linda, e a criança viva. E todos os seus dedos estavam todos lancetados. Ela lancetava um, exprimia, a criança chupava, ela segurava, lancetava outro, foi lancetando os dedos. E salvou a vida da sua criança, dando sangue, do seu sangue para viver. Agora você imagina, irmãos, quando chegar um momento, a gente não sabe, a gente vai falar o tempo, a duração das pragas, não vai ter água para beber. O ímpio só vai ter sangue para beber. Em todas as fontes de águas, não vai ter água saudável para beber. Vai ter sangue. Irmãos, você acha que Deus tem prazer nisso? Mas é o que a Bíblia descreve. Vão beber sangue. Porque
Quanto sangue foi derramado? Quantos leões chuparam o sangue de santos? Deus não tem prazer nisso. É um ato inaudito, estranho. Mas Deus vai fazer, Deus vai ter que limpar essa terra, irmãos, para salvar a sua igreja, para limpar esse mundo da nódoa, da mácula, do mal. Deus é obrigado a destruir pecado e pecadores. E não vai ter jeito. Agora você, não tem água potável, os anjos vão estar ali. Agora vamos supor que você não se entregou a Jesus, você está lá. Aí você passa ali um dia, 2 dias, 3 dias, você tem que beber. Você abre a torneira, sai sangue. Você vai beber o quê? Você vai beber sangue. Pronto. Essa é a verdade, isso é literal. A quinta, aliás, o quarto. Bom, vamos terminar o verso 6. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, por são dignos disso. Ouvido o altar que se dizia certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Será retirada a proteção do sol, e o sol vai queimar como fogo, com fogo. Você sabe que é muito fácil você, num lugar seco, colocar uma lente, e através da irradiação do sol você gerar fogo. A proteção solar vai ser retirada e ela vai queimar. As pessoas vão queimar com o fogo do sol. O sol vai se tornar como se fosse uma bola de fogo queimando. Isso é literal. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para darem glória. A maioria dos estudiosos acreditam que na 4ª ou na 5ª praga sairá o decreto de morte. Por quê? Porque eles vão dizer que os culpados das pragas são os cristãos, como o louco Nero falou que foi o incêndio de Roma. Então, provavelmente, na 4ª praga, quando você estuda, blasfemaram contra Deus, não se arrependeram, então é emitido um decreto de morte para um povo esquisito que está reunido. Aí sairá o decreto de morte, na 4ª praga. O quinto, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, a cidade de Roma, cujo reino se tornou em trevas, aquele lugar que foi um lugar de trevas desde o seu nascimento, no ano 538, formalmente. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus dos céus por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Irmãos, as pragas, elas são cumulativas. Então, você lembra um pouquinho do quadro de Jó? Então, você pega Jó, assim, aumenta umas 1000 vezes o estado físico dele, e aí você bebendo sangue e sofrendo a queimadura. Pô, pastor, não pode ser mais legal um negócio aí. Está escrito. Isso é para o ímpio, irmãos. É para que ele, se encontrasse o rosto de Jesus, ele ia cuspir outra vez. A 6ª praga, ela já tem bastante simbologia. Ela é simbólica. Eu tenho um sermão, o secamento do rio Eufrates, você pode assistir, é só sobre o sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Isso aqui é simbólico. Cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, a volta de Jesus. Então vi sair da boca da trindade do mal, o dragão, Satanás e os seus agentes. Da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais. Ali haverá uma mistura. Satanás vai tentar imitar algumas coisas e se dirige aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é o Armagedon. Verso 15, eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, por isso estão numa vigília, e guarda as suas vestes, o seu caráter, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O Armagedon, irmãos, vamos simplificar bem assim, ó. O Armagedon é a chegada de Jesus. Porém, ele começa ali na 5ª praga, um processo que desencadeia numa guerra. É um período
rápido, inesperado. E a gente vai ver aqui uma possibilidade de tempo, cerca de 1 hora. Então, irmãos, depois de ler todos esses textos, para você ter uma sequência bíblica do que acontece, mas eu quero enfatizar também um aspecto positivo. Quando esse dia chegar, naquele tempo que só Deus sabe, quando esse dia chegar, é o dia da nossa libertação e arrebatamento. É o dia de irmos embora do lar, para o lar. Embora para a nossa casa. Aqui não é a nossa morada. Deus não deu esse mundo do jeito que Ele é. Deus é Pai. Isso aqui é esmola. Por isso que eu digo assim, não se apegue a isso aí, filho. Isso aí não é teu. Tuas vestes não é um... cheguei aqui, derramei suco na minha calça, já manchou. Tua veste é resplandecente. Você já tem umas asinhas atrás, não tem um negócio ali? Eu brinco muito com isso, né? Tem umas asinhas. A gente já tem uma plataforma para as asas. A gente vai ser como os anjos. A gente vai ter uma vida imortal. Agora eu vou trocar aqui 25 mil dias por uma eternidade. Por causa do quê? Por causa de prazer, de carne, de dinheiro, de poder. Por isso que a Bíblia fala que é estultice, né? Ou tolice. Tolo. Louco. Que dará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então esse dia deve ser um dia de alegria. Porque é Moisés, Jesus Cristo, segundo Moisés, pisando no Egito para nos tirar daqui para a Canaã celestial. E não haverá mar vermelho para transpor, não haverá muralhas para Jericó para derrubar. O caminho está aberto pelo sangue de Jesus, nós não seremos arrebatados. Então vamos lá, senão o pastor fica aqui muito tempo. Agora eu vou apontar lá, e eu apontei e não foi. Muito bem. Chegará, agora eu vou ler bastante, tá, irmãos? Então tenha um pouco de paciência. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Existe, irmãos, isso aqui é um estudo muito longo. Existe uma pendência sobre a humanidade ímpia. Existe uma causa a ser resolvida. Existem injustiças a serem tratadas. Existem mentiras, enganos. Deus já registrou tudo isso. Há uma pendência sobre o mundo ímpio, sobre as nações. Há um caso a ser resolvido. Há um juízo em andamento. Deus não está alheio. Deus está no controle. Existe uma pendência sobre a humanidade. Deus guarda um registro das nações. Os algarismos estão se avolumando contra elas nos livros dos céus. E quando tiverem feito uma lei, guarde isso. E quando tiverem feito uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana, o falso dia santo, domingo, receberá punição, então a taça estará cheia. Quando vai se encher a taça da iniquidade? Quando sair o decreto dominical e ele se tornar ponto de morte. Ou seja, punitivo. Ok? Então ali é o limite de Deus. Porque ali é tudo muito simultâneo. Ali acontece o alto clamor, a pregação do Evangelho. As pessoas veem a santidade da lei de Deus no sábado, não como meio de salvação, mas que trouxe Cristo à cruz para morrer por nós, por causa da transgressão da lei, a perpetuidade da lei, a santidade da lei. Então quando se levantarem contra a lei de Deus, se tornar lei humana, e virá caso de punição, muitos irão para a prisão e serão libertados só quando as pragas caírem. E Deus capacitará, se for você e eu. Hoje tem uma missionária no Irã. Ela está chamando o seu cárcere de Ministério da Prisão. Ela foi presa no Irã, está lá. E está aí rodando nas mídias. Ela diz assim, eu estou presa porque só Jesus salva. Eu só acredito em Jesus e o meu ministério vai ser na prisão até a morte. Provavelmente ela será morta. E o Irã mata. Então quando vai encher a taça da iniquidade? Quando o primeiro dia da semana se tornar lei punitiva. O apóstolo João ouviu em visão uma grande voz no céu exclamando, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso está no contexto das 7 pragas, irmãos. Lógico que é que Deus que vai mandar as pragas, mas o mundo estará sob o controle do diabo.
Aí o diabo vai dizer, eu vou morrer, meus anjos vão morrer, então eu vou matar o máximo que eu puder. Sabe aquele cara que faz parte do bando? Se eu vou para a cadeia, eu entrego todo mundo? Como aconteceu no passado, na nossa história recente aí. O cara foi e virou aquele monte de delatores. O diabo vai dizer, não, o que puder arrastar comigo, eu vou arrastar. Terríveis são as cenas que provocam esta exclamação da voz celestial. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia e sobra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. O fechamento da porta da graça começa o tempo de angústia. Depois tem um outro assunto interno dentro do tempo de angústia, que é a angústia de Jacó. Essa nos pertence, mas essa angústia é dos ímpios. A angústia de Jacó é a nossa pintura final, a nossa entrega total. É Jacó no Val do Jaboque. O diabo está vindo, ou você vai depender de Deus assim, ó. Você vai ter que depender de Deus. Então a angústia de Jacó é assim, Senhor, está vindo 400 soldados comigo. Aí o príncipe de Israel entra em cena. O tempo de angústia começa com o fechamento da porta da graça. Mas uma coisa importante você tem que gravar. Quando que eu saberei que fechou a porta da graça? Quando cair a primeira praga. Mas vamos ver que as pragas não são universais, elas são parciais, em localidades bem assim, parte da população, mas não são mundiais, então mataria todo mundo, mas elas são graduais e são cumulativas. As pragas que sobrevieram, essa citação mais longa, tenha paciência. As pragas que sobrevieram ao Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhante a juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo, precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Diz o autor do Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos, fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adorava a sua imagem. O mar se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente, todo ser. E os rios e as fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são esses castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Guarda essa palavra. Irmãos, há uma pendência no tribunal celestial. Deus é acusado de ser injusto. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo aquilo? Deus vai reivindicar o seu caráter. Deus vai mostrar o seu caráter. Deus é amor. Sempre foi, é e sempre será. Deus é amor. Ele deu liberdade para os anjos e deu liberdade para o ser humano. Ele que trouxe a desgraça para o mundo, Deus não tem culpa disso. E Deus vai reivindicar, ou seja, vai mostrar que Ele é o que é amor. Mas por amor, um ato de amor tem que limpar essa terra para a gente viver. E o ímpio não quer ir para o céu. Então, a sua justiça é reivindicada. Declara o anjo de Deus: justo és tu, ó Senhor, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangues a beber, porque disso são merecedores. A gente poderia contar várias histórias. Ok, agora o tempo. Apocalipse 15:8 fala ali que encheu de fumaça, né? Vamos ler isso aqui. O tempo ocorre durante o tempo em que o templo está fechado e cheio de fumaça. Em outras palavras, uma vez que termina o tempo de graça, ou seja, durante o tempo de angústia. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Guarde uma frase na sua cabeça: as pessoas não se perderão por ter escolhido Satanás, o mal, mas por ter rejeitado Jesus Cristo. É uma rejeição a Cristo que leva à destruição. Não é o acatamento do mal, isso é consequência. O que sobreveio sobre Jerusalém nos 70 foi uma oração que eles fizeram: que o seu sangue caia sobre nós, não queremos nada com esse homem. Jesus foi expulso através da morte. Então eles rejeitaram Cristo, o diabo tomou conta. Aí você sabe o que aconteceu quando 1 milhão de pessoas morreram no ano 70. Extensão: estas pragas não são universais, ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa de sua culpa.
mas no juízo final a ira é derramada sem mistura de... Irmãos, deixa eu fazer um apelo para você. Aproveite o tempo de misericórdia que ele está acabando. Aproveite o tempo de misericórdia. Nós ainda temos tempo de graça. Deus ainda está tendo misericórdia. A serva do Senhor diz: a repulsa de Deus em destruir o ímpio e deixar de salvar mais pessoas tem sido uma das causas da sua demora. Deus fala assim, mas sabe como um pastor faz um apelo? Achei bacana, sábado passado o pastor fez um apelo, ele ficou mais meia hora não, 20 minutos falando. E ele foi falando, irmão, foi falando, e ele foi falando, e quanto mais ele falava, mais gente vinha na frente. Ele foi apelando, e aquilo começou a encher, a igreja central de Sumaré, encheu. Porque no início tinha pouco, e ele foi apelando. Deus é assim, Deus está fazendo um apelo, dizendo, não, mas tem mais um lá. Não, mas tem mais aquele lá. Não, mas tem mais aquele, eu vou esperar, eu vou segurar. Essa é uma das razões. Aproveite, misericórdia. A duração. Apocalipse 18:8 fala de 1 hora, né? A duração será breve. Ali fala, aliás, um dia. A palavra dia, né? Essa palavra dia, e acontecerá num só dia, se mencionado ali, se fosse um tempo profético, em um dia virão as suas pragas, se aplicarmos a escala profética de dia por um ano, que a gente aplica em profecia apocalíptica, poder-se arrazoar que as pragas durarão 1 ano. Não há referência nos escritos, nem na Bíblia, do dom profético, quanto à duração desse período. O comentário bíblico adventista, estudando as palavras no originais, sugere que a linguagem original destaca a ideia de algo repentino e inesperado, mais do que a duração. Não sabemos se é 8 meses, 10 meses, 1 ano. Vai ser algo repentino, inesperado e forte, e final. Agora, não vai ser uma semana, não vai ser um mês. Eu creio em torno de 1 ano. Porque muita coisa simultânea acontece ali. Agora, indo para a parte final. Os filhos de Deus serão Ô Ederson, eu estou falando quanto tempo já aqui? Quanto tempo eu tenho que terminar? Tem 7 minutos? Ih, rapaz, isso aí vai passar meia hora. Os filhos de Deus serão milagrosamente protegidos. Irmãos, Salmos 91 vai se cumprir literal. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilência, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhe as necessidades. Para aquele que anda em justiça é esta promessa: o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede. O ímpio, mas eu, o Senhor, os ouvirei, o Deus de Israel não os desamparará. Enquanto o ímpio estiver bebendo sangue, você vai ter água mineral, angelical e celestial. Quando Deus me converteu em 1986 para 87, eu doei tudo que eu tinha. Não era muita coisa, eu tinha um apartamento, tinha umas coisinhas lá, dei tudo, peguei um colchonete, um cartaz escrito: seu pão será dado, as suas águas serão certas. Deixei tudo, fui com o dinheiro de viagem, dei tudo para a igreja, minha rescisão do banco. Fui para Tubarão com a passagem de ida, um colchonete. Comprei umas roupas usadas no brechó, botei o cabelo para o lado, achei que tinha que ficar um crente bem convertido. Aí depois eu vi que podia ser para trás, que não era pecado. Aí eu voltei a comprar terno novo. E levei um cartaz que dizia: o seu pão será dado e as suas águas serão certas. E Deus nunca falhou comigo. Me deu muito. Vamos passar rapidamente. Primeira, úlcera maligna e pestilência sobre os que têm sinal da besta. Já lemos. O segundo, o mar se converte em sangue com a morte de todo ser marinho. Terceira, os rios e as fontes das águas se convertem em sangue, porque os ímpios perseguiram os santos. Literal. O sol queima os homens como fogo. Literal. Cai sobre o trono. Roma. Aquilo se torna aquela montanha, aquele lugar, aqueles 800 metros, aquilo ali se torna assim um mundo de trevas, para o mundo ver que aquilo ali foi um mundo de impiedade, a mãe de todas as prostitutas e prostituições. Os ímpios mordem a língua de dor. E a sexta é derramada sobre o Eufrates, as águas secam e se inicia o Armagedon. Eu vou falar hoje à tarde mais sobre isso, sobre os pastores dos rebanhos. Pode assistir um dia se quiser o sermão, está aí, o secamento do rio Eufrates, que é só sobre a sexta praga. E a sétima taça é derramada no ar,
e ocorre uma série de acontecimentos. Isso eu vou falar à tarde, tá? À tarde é só a 7ª taça, é a minha palestra. A 7ª taça é derramada no ar, ocorre uma série de acontecimentos verdadeiramente espetaculares, que paralisam os ímpios e conduzem à libertação definitiva dos filhos de Deus e o aparecimento de Cristo com os eventos que o acompanham. Isso aqui eu vou explorar hoje à tarde. Hoje à tarde vamos explorar só esse momento que é a chegada do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Resumir, encheu a taça da iniquidade humana. Jesus diz, não dá para segurar mais. Se levanta, sai do Santíssimo, é escancarado, enche de fumaça. Jesus muda suas vestes e Ele vem como nosso libertador. Jesus vem para nos salvar, vem para julgar o seu caráter, mas não vem para nos condenar, vem para nos arrebatar. Essa notícia, irmãos, essas mensagens são mensagens de esperança, de consolo, de alegria. Eu quero, pela graça de Jesus, estar vivo, porque os anjos vão cuidar de nós e nós estaremos prontos para o arrebatamento. Então isso aqui não é mensagem negativa. Isso é para ímpio, é para a gente entender e saber, dizer assim, eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida. Ou você quer beber sangue? Aí um problema teu. Eu não combinei com o quarteto da música, só da tarde, mas eu pedi ela de novo aqui. A igreja vai triunfar. Vem cá, Ivonil. Traz o quarteto, bota a igreja vai triunfar. Irmãos, hoje à tarde eu vou falar só sobre a volta de Jesus. Só sobre a chegada do nosso Rei. Só sobre a 7ª, entre aspas, praga. Como que pode Jesus chegar e ser uma coisa ruim? Para o ímpio é ruim. O ímpio não quer. E o mais impressionante de tudo, irmãos, o tema da nossa vigília é: nós estamos próximos dessa última guerra. Irmãos, isso pode estourar assim, ó. Como estoura uma guerra no leste europeu, como estourou um problema agora aí no estado do Nordeste, um problema grave aí de ambiente, como estourou a Covid, como estourou a guerra no Hamas, e assim, mano, pá! Então a Bíblia diz que nós devemos viver uma vida, e eu tenho orado a Deus toda madrugada. Eu coloquei vários propósitos no meu coração, um projeto novo que eu vou realizar ano que vem, pela graça de Jesus e o companheirismo de várias pessoas. E eu quero viver cada dia como salvo. Viver como salvo, porque quando a porta fechar, está tudo certo. Deixa fechar, eu quero ver Jesus sem mérito nenhum, mas por sua graça. Eu quero conhecer o meu anjo. Eu quero com a minha amada esposa viver a eternidade com ela, com as pessoas que eu amo que estão aqui. Eu quero estar com a minha igreja, eu quero estar com o meu povo. A igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar, que Deus te abençoe, amém. Deus nos chama para a obra. Quem irá trabalhar a um dever à nossa frente? O Evangelho anunciar. Muitos homens do passado batalharam sem temor, incansáveis, destemidos na seara do Senhor. Belos vales e cidades
igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Posso contemplar o grande dia, a redenção bem perto está, e por toda eternidade viveremos com Jesus no lar. Pelos vales e cidades, vamos todos proclamar. Revestidos do poder de Cristo, a igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Pelos vales e cidades, vamos todos proclamar. Revestidos do poder de Cristo, a igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Amém? Amém. Depois de Jesus, qual é a palavra mais doce ao seu ouvido? Depois de Jesus, a palavra mais doce para mim é igreja. Fraca, débil, defeituosa. É a única coisa que Deus tem aqui na terra. É a sua igreja. É a menina dos seus olhos, fundada sobre o seu sangue, sobre a sua cruz, sobre a sua ressurreição, sobre a sua intercessão e arrebatada pelo seu aparecimento. Eu creio na igreja de Jesus. Não estou falando de uma organização. Estou falando de homens e mulheres que pertencem ao Senhor, de todas as denominações. Eu estou tendo uma tratativa com uma pessoa que não é da nossa fé adventista. Estou espantado com o seu caráter, a sua retidão. Eu falei, mas não precisa fazer isso, fulano. Não, pastor, não é certo. Mas não precisa, extremamente correto. Um homem de Deus. Deus tem uma igreja aqui na terra. E eu amo essa palavra igreja. Eu não consigo ouvir esse hino sem me emocionar. Porque nesse dia, quando Jesus vier, quando Ele voltar, nós vamos ser arrebatados numa viagem sideral por 7 dias. 7 dias vai durar a viagem. Você acha que é daqui a ali? Te prepara. Você vai olhar para a lua e vai dizer, nossa, que pequenininho que é esse negocinho aí. E a igreja vai ser arrebatada. E a igreja vai triunfar. E a igreja vai entrar no Éden, e entrar no mar de vidro,
e entrar no céu. Deus vai salvar uma igreja, o seu povo. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa música, esse hino. Isso está em toda a tua palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, e nada me separa de um filho, de uma filha, nada, nem a sepultura. A igreja, fundada sobre a rocha, que virá do céu para destruir a estátua, as últimas 10 nações, esse mundo mostrará um Jesus amoroso, que derrama lágrimas intercessoras, se debruça sobre nós, derramando graça e misericórdia todos os dias. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queremos amar o Senhor e amar a igreja, porque amando a igreja, Senhor, as pessoas, as coisas de Deus, a tua igreja, nós estamos amando o Senhor, porque é tua. Então abaixo do Senhor aqui na terra está o teu, não abaixo do Senhor, mas o Espírito Santo do Senhor como representante do céu, cuidando da sua igreja. E abaixo dele está, do Espírito Santo, está a supervisão da igreja, composta de homens, mulheres, de toda raça, tribo, língua, nações. Nos dê amor pela igreja, Senhor, amor pela missão, paixão por Jesus e compaixão pelos perdidos. Obrigado pela tua revelação, porque o dia que a porta da graça fechar, graças a Deus, a porta do céu vai se abrir. Amém. E o Senhor nos arrebatará. Conheceremos nosso anjo e veremos o rosto de Jesus. Nos dê um sábado feliz, de gratidão e cheios do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, obrigado.